Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso Espaço Online desta sexta-feira. Hoje vamos falar sobre a importância dos sonhos, segundo a teoria junguiana. Está conosco o psicoterapeuta e filósofo pela USP, professor Ascânio Jatobá. Muito obrigada pela presença. Uma ótima tarde para o senhor. Ótima tarde para você também. O senhor ministra cursos de sonhos há 19 anos. Exatamente. Qual é o objetivo principal desses encontros? O objetivo principal desses cursos que eu monto há 19 anos é fazer com que as pessoas comecem a prestar atenção aos sonhos, porque o sonho é um riquíssimo material que auxilia no autoconhecimento. Né? A gente pode se conhecer lendo livros, a gente pode se conhecer frequentando uma religião, a gente pode se conhecer pelos próprios fatos da vida, mas a natureza todos os dias nos dá de presente pelo menos 90 minutos de sonhos. Nem todo mundo se lembra desses 90 minutos, tem gente que fica uma semana, um mês sem lembrar de sonho algum, mas todas as noites, a cada 90 minutos, a natureza cria um sonho de no mínimo 5, 10 minutos. Então, quando a gente acorda, a gente tem 90 minutos somando todos os períodos de sonho para a gente tentar refletir. Mas mesmo que a gente se lembre só de um sonho por semana, esse material vem de uma região que a ciência moderna, a psicologia, chama inconsciente. Tá? Então, quem faz o sonho é o inconsciente. E essa ideia de inconsciente sempre existiu na história da humanidade. Os povos, né, na antiguidade, chamavam isso do mundo dos deuses, né, o outro mundo, o mundo dos espíritos. A gente sabe que esse mundo existe, a gente não sabe como ele é em si. A gente só sabe que quando a gente adormece, a gente perde a consciência. Quando a gente acorda, a gente recupera essa consciência. Então, enquanto a gente está acordado, nós estamos conscientes. Enquanto dormimos, estamos inconscientes. É nesse período que a gente está dormindo, então a gente não tem participação alguma na formulação do sonho, que é a natureza, vamos chamar a natureza, a vida, o mundo dos deuses ou o inconsciente, elabora um sonho que é um autorretrato daquele momento que a pessoa está vivendo, com seus problemas, com seus questionamentos, com as suas dúvidas, com seus conflitos, e o sonho é uma tentativa de resolução de conflito, uma tentativa de preparar a pessoa para aquele dia, né, para aquela semana, para o mês, e se a crise for muito grande, preparar para a própria vida. A pessoa tem grandes sonhos quando está passando por uma grande crise na vida. Então, o sonho é um mapa que a natureza produz gratuitamente, e apresenta o problema no sonho e mostra esse problema sob diferentes ângulos, e no final do sonho, se o sonho for completo, ela mesma sugere uma solução para aquele sonho. Professor, vamos voltar lá atrás. Quem foi Jung e que legado ele deixou para a psicologia? Olha, o Jung foi um médico e psicólogo suíço que nasceu em 1875 e morreu em 1961, com uns 85 anos de idade. Ele foi um dos maiores pesquisadores que a humanidade já teve sobre esse mundo interior, sobre isso que filósofos, né, bem antes deles, chamaram de inconsciente. Tá? Foi ele que fez, correndo risco da própria sanidade mental, um mergulho profundo nesse inconsciente, e ele foi descobrindo coisas, foi criando conceitos. Né? Por exemplo, o conceito de complexo, desde criança eu lembro na escola, fulano é complexado. Né? É um conceito que está na língua do povo, na boca do povo, e é um conceito criado por ele. O conceito também de inconsciente coletivo não existia antes dele. Existia do inconsciente pessoal, que é inferior à consciência, que não tem esse poder que ele atribui a esse inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo é equivalente ao que as mitologias chamam o mundo dos deuses. Tá? Então, são os arquétipos. Cada fase da nossa vida, a gente está vivenciando um arquétipo. O arquétipo é uma forma vazia, é um modelo, é uma programação. Por exemplo, a criança foi programada pela natureza para brincar, para ser espontânea. Esse é o arquétipo da criança. O adolescente foi programado pela natureza, pela biologia, pela vida, para se rebelar contra a geração anterior e criar os seus próprios valores. O adulto, né, eu diria um dos arquétipos principais no adulto, é o do acasalamento. Então, os hormônios despertam nele e ele começa a dar importância, o que não dava na infância, por uma parceira, por um parceiro, e vão acasalar, vão procriar. Então, tem o arquétipo da procriação. Então, tudo na vida é um arquétipo, que é ditado pelo próprio inconsciente. É ele que diz, é hora de casar, é hora de se separar, é hora de adoecer.
até o último fato da vida, que é a morte, é o arquétipo da morte, que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que ela está nos aguardando em algum momento. Então, tudo na vida, nesse momento, nós estamos vivenciando um arquétipo também, né? Você está me entrevistando, eu estou respondendo às suas questões, tem um arquétipo aí, né? Do esclarecimento de dúvida, do conhecimento em jogo. Então, tudo na vida tem um inconsciente por trás. O nosso corpo é um belo símbolo, né, um belo fato concreto do que é o inconsciente. Ele o tempo todo está nos fazendo demandas, está nos exigindo coisas, e o ego, a consciência, tem que satisfazer essas demandas. Né? Eu não almocei ainda, não estou com fome porque tomei café um pouco tarde. Daqui a pouco vem sinais para o meu cérebro que meu estômago está vazio, eu vou ter que repor. Então isso é a compulsão, que é uma lei que o inconsciente funciona assim, ele me impulsiona para que eu vá procurar alimento. A mesma coisa vale para o sono, a mesma coisa vale para o sexo, para os fatos básicos da vida, é o inconsciente que está regulando. Quer dizer, além de controlar a nossa vida ou sugerir coisas da nossa vida, o inconsciente, enquanto a gente está dormindo, ele atua, ele age com plena liberdade, e aí ele faz o sonho. Então o sonho é uma linguagem simbólica do inconsciente para se comunicar com o lado de cá. Então nós temos dois mundos, o mundo da consciência, que a gente se identifica muito com ele, sabe que ele existe, e o mundo do inconsciente, que a gente só conhece através dessas manifestações. Então ele se manifesta pelos símbolos, o sonho é uma manifestação simbólica, as obras de arte também são manifestações simbólicas, ele também se manifesta pelas doenças, por incrível que pareça, que são os sintomas. Então quando a pessoa tem uma atitude na vida muito unilateral ou muito antinatural, e não houve durante décadas os sonhos que ela está tendo para resolver aquele problema, esse inconsciente manda uma linguagem mais pesada, que é a doença. Então a pessoa infarta, por exemplo, por má alimentação, por estresse, seja lá o que for, aí ela vai e fica de molho 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela tem tempo de reavaliar a vida. Então é o inconsciente que age provocando a doença para que a pessoa retorne para o trilho. Então a natureza quer, o inconsciente quer o tempo todo que a gente tenha uma vida equilibrada. Tá? Então, esse é o curso natural da história. Esse é o curso natural da história. O equilíbrio. Exatamente, porque essa é a lei que rege o inconsciente. Ele está buscando compensação o tempo todo, buscando equilíbrio o tempo todo. Se eu vou dormir sem comer, eu vou sonhar com comida. Automaticamente, porque a natureza quer que eu volte para aquilo que ela me programou. Então, os sonhos são sempre compensatórios. Eles estão sempre nos orientando qual é o caminho certo. Jogar isso fora é insensatez, é loucura. Tá? Mas não necessariamente os sonhos devem ser analisados de forma literal? Jamais. Jamais. O símbolo é a melhor expressão possível do que é desconhecido. Se eu analisar literalmente, eu estou matando o potencial que o símbolo tem, que o sonho tem. Então você tem que levantar a hipótese. Esse sonho deve estar significando tal coisa na minha vida, está falando tal coisa. Tal pessoa que aparece no meu sonho, eu devo ser semelhante a ela em relação a determinado aspecto. Então o sonho o tempo todo está apontando para a própria pessoa. Se eu sonho com o vizinho, não é com o vizinho. É um aspecto meu, né, que o vizinho reflete. O vizinho é o espelho onde eu estou me vendo. Então o tempo todo o que está no inconsciente precisa ser projetado lá fora. O sonho é uma projeção do inconsciente. Tá? Olha, professor, nós fomos às ruas de São Paulo também perguntar para as pessoas, por curiosidade, o que elas entendem dos sonhos. O que os sonhos verdadeiramente revelam. E eu gostaria que o senhor acompanhasse as respostas. Okay. Vamos lá. Bom, eu acredito que é um sinal. Assim, às vezes tu não acredita, né? Mas, como é que eu posso te dizer? Uma premonição, assim. Eu acho que eles revelam o que você realmente deseja. Porque fica no subconsciente. Você pensa e acaba sempre sonhando com aquilo. Uma hora, quem sabe, acontece. Acho que muita coisa. Tem gente que diz que, sei lá, prevê morte, prevê tudo sobre sonho. Mas tem essa coisa também de déjà vu, assim, de uma cena que parece que você já viu. Dizem que você sonha e vê depois. Eu acho que não revela nada, não. É uma forma de a gente descarregar as tensões do dia. Eventualmente pode haver alguma coincidência, mas exatamente não revela nada. Respostas muito interessantes, cada um tem um ponto de vista. E eu vou deixar para o próximo bloco, a gente já abre e o senhor comenta o posicionamento das pessoas. Hoje nós estamos conversando com o professor Ascânio Jatobá, ele é psicoterapeuta junguiano e filósofo pela USP. Já voltamos. Até já.
News.